Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para o 7º ano da Rede Estadual de Educação em Goiás. O meu nome é Emerson Martins e esse é um projeto SEDUC em Ação. Hoje, o nosso tema é regionalização do espaço brasileiro. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a minha exposição inicial e depois nós vamos aqui para o quadro, para que de forma didática você possa entender o que é a regionalização do Brasil, seus critérios, processos, comparações. Então, de uma forma bem simples, regionalizar é dividir o espaço geográfico em porções espaciais menores, de acordo com critérios diferentes. E vamos imaginar o seguinte: o planeta Terra está regionalizado em hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste e oeste. Você também pode regionalizar o planeta por continentes, mas você pode regionalizar o planeta Terra por vários critérios. Vamos pensar em uma escala menor, mais próxima de você. Aqui no seu município, no município onde você mora, você pensa, imagina o tamanho deste espaço municipal e divide ele em porções menores. Então, você pode colocar em uma parte menor o espaço agrícola, em uma outra parte o industrial e em outra parte o comercial. Então você tem 3 espaços separados dentro do seu município. Então logo você está pensando, então eu regionalizei, eu dividi o espaço geográfico do meu município, agora entendi tudo disso. Maravilha! Entendido isso, vamos aplicar alguns critérios, então, de regionalização para o Brasil. E é muito válido regionalizar o Brasil, porque nós moramos em um país de dimensões continentais, um país gigantesco, que tem a 5ª maior população do planeta, que faz fronteira com vários outros países na América do Sul, com exceção de 2. Aliás, quero lhe passar uma dica importante. Fronteira é um termo que utilizamos para designar a separação entre países. Somente. Agora, a separação entre estados a gente chama de divisa. Já a separação entre os municípios a gente chama de limite. Estou falando isso porque aqui no meu quadro vou precisar mencionar. Então venham comigo, já que você pegou esse comecinho, entendeu tudo, e vamos aprofundar os nossos conhecimentos. Então, território brasileiro, gigantesco, continental, quase do tamanzão da América do Sul, portanto, é um país de contrastes, de complexidades, de várias áreas para se conhecer, para se pesquisar, para se investigar. O Brasil tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Como eu já disse, são várias fronteiras com outros países, maior população, uma diversidade socioeconômica invejável, culturas diferentes, somos um país miscigenado, o mais miscigenado do planeta, diversidade climática, temos vários tipos de vegetação, diversos tipos de solo, diversos tipos de relevo, temos 26 estados e um distrito federal e, obviamente, temos então diversas regiões. Veja, para conhecer um país tão complexo, para conhecer um país, um espaço tão diverso, é melhor regionalizar, para compreendê-lo melhor, para administrarmos melhor
os investimentos, para identificarmos quais são as áreas de melhoria, quais são as áreas que precisam de investimentos de governo, que precisam ser mais assistidas. Então, por essa complexidade, o que a gente faz para entender de Brasil? A gente regionaliza. Agora, essa regionalização se dá por critérios. Repete comigo aí na sua casa, atentamente. A regionalização é feita com base em critérios. Tudo bem? Entendeu isso? Vamos regionalizar o Brasil, então, aqui, com 3 exemplos, de 3 formas, com critérios diferentes. Antes disso, vamos retomar os conceitos. Olha só, significa o que a regionalização? Dividir um grande espaço territorial com critérios previamente estabelecidos em áreas menores que possam ser chamadas, claro, de regiões. E quais são os critérios? Não são só estes, não, existem vários outros. Critérios podem ser naturais, culturais, economia, política, religião, etc. E para que serve essa regionalização? Já falei no começo, a gente retoma para dar tempo de você anotar, ok? E, obviamente, não se esquecer mais. Serve para estudar o conjunto de países, comparando as diferenças e semelhanças, analisar aspectos gerais e particulares de determinados territórios, de determinadas regiões. Tudo bem? Então, aqui nós temos o território brasileiro apresentado para você em 3 situações de regionalismo, ou seja, em 3 propostas de regionalização. Eu tenho uma proposta oficial feita pelo IBGE em 1988. IBGE, está lembrado? O que significa IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aquele órgão oficial que coleta dados em todos os municípios do Brasil para entendê-lo melhor, para caracterizá-lo, né? E o IBGE, então, criou 5 regiões muito conhecidas, amplamente conhecidas. A região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e a região Sudeste, mais a região Sul. Cabendo lembrar que, dentro de cada uma dessas regiões, nós temos os respectivos estados, as unidades da Federação Brasileira, ok? E nós não temos, nessa proposta do IBGE, estados permeando outra região. Cada estado está dentro da sua região. E nós temos a outra proposta de regionalização do Brasil, a do Pedro Pinchas Geiger, de 1967, muito famosa, que apresenta o Brasil não em 5, mas em 3 regiões, quais sejam a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. O IBGE considera tipos de critérios, o Pedro Geiger considera outros tipos, complexos regionais geoeconômicos, e nós temos o mais famoso homem da geografia brasileira, que o Brasil já produziu, a regionalização do Milton Santos, os 4 Brasis, que considera o critério técnico-científico informacional. Vamos agora rapidamente entender cada critério adotado para cada proposta de regionalização. Você vai gostar de saber disso. Presta atenção, vai anotando, porque você vai precisar disso para o resto da sua vida. Proposta do IBGE. Essa regionalização, então, apresenta quais critérios? Primeiro, as posições geográficas. Ele considera a posição, a direção geográfica de cada região. Ele considera os aspectos físicos e humanos. Ele respeita o limite, ou melhor, a divisa dos estados. Então, você está percebendo que cada conjunto de estado está dentro de cada uma das regiões, não invadindo outras regiões. Tudo bem? E insere dentro de cada região aquele critério que a gente chama de natural, cultural e social para ser entendido. Os estados que possuem similaridade estão presentes dentro de cada uma das suas regiões. Vamos, então,
para o regionalismo, a regionalização do Pedro Geiger, a famosa regionalização dos complexos regionais geoeconômicos. Ele apresenta 3 regiões macroeconômicas, regiões geoeconômicas. E o que ele considera? As similaridades econômicas que existem dentro de cada área, dentro de cada espaço. Observe um exemplo. Na do IBGE, você tem o estado de Minas Gerais todo dentro do Sudeste. Mas nessa proposta do Pedro Geiger, do Pedro Pinchas Geiger, você tem o norte de Minas entrando aqui para o Nordeste. Por quê? Porque essa região norte de Minas aqui é uma região que apresenta condições sociais muito próximas das condições sociais aqui do Nordeste. Tudo bem? Então, ele não respeita a divisa dos estados. É o caso, por exemplo, do Mato Grosso, que está aqui dentro da região Centro-Sul. E na proposta do IBGE, o Mato Grosso está todo na região amazônica. Proposta do Pedro, proposta do Pedrão, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Vamos para outra proposta agora, bem rapidinho, a do Milton Santos, famoso geógrafo brasileiro. Ele considera a densidade técnica, científica e informacional que está presente dentro das regiões. E ele destaca a região concentrada como sendo aquela região que apresenta mais sistemas computadorizados, maior concentração e fluxos de transportes, mercadorias, telefonia, internet, aplicados à economia brasileira. Então, o Milton Santos apresenta como proposta de regionalização 4 Brasis, considerando o critério da densidade técnica, científica e informacional. O que nós estamos vendo? Regionalização do Brasil, apresentada pelo IBGE, a oficial, pelo Pedro Pinchas Geiger, complexos regionais, regiões geoeconômicas e, obviamente, a do Milton Santos, os 4 Brasis. A gente se vê no próximo encontro. Deixo aqui o meu beijo e meu abraço para a Esther e o Estevão e também para a escola Coralina, onde eu atuo diretamente. Até mais.